Muito bem, galerinha. E aí, voltamos aqui para a nossa aulinha de revisão do conteúdo da nossa aula sobre direitos humanos, a aula 5.1. Você ainda lembra? Já esqueceu? Ah, não. Então vamos aqui para relembrar os nossos conteúdos da aula de hoje. Vamos para a tela, então. Gente, hoje o nosso conteúdo de aula foi sobre direitos humanos e foi uma aula longa, né? A gente categorizou um pouco das questões de direitos humanos para pautar essa discussão e discutir como que isso se relaciona com a nossa realidade, né? Com a prática do dia a dia. Então, gente, trazendo aqui rapidamente a dimensão dos direitos humanos, né? O conceito que os direitos humanos têm para a nossa sociedade atual é que nós sabemos que os direitos humanos, eles são para humanos direitos, para nós seres humanos, e que eles são inerentes à nossa existência, né? Ou seja, como meu colega falou lá na entrevista, nasceu, você já tem os seus direitos assegurados, deveria ter, né? Isso independente da nacionalidade, né? Como diz aqui no conceito da ONU, do local de residência, do sexo, origem nacional, étnica, cor de pele, religião, idioma ou qualquer outro status. Todos nós somos igualmente titulares desses direitos, né? E eles estão o quê? Sempre interrelacionados, interdependentes e indivisíveis, ok? Então, a gente tem que ter essa dimensão de que os direitos humanos são para todas as pessoas. Ah, mas se a pessoa ficou presa, professora, ela tem direitos? Sim. Mas se ela cometeu um crime, ela continua tendo direitos? Sim. Principalmente a questão do assegurar a sua integridade física, né? Isso não quer dizer que não vai pagar pelo erro dele ou dela, mas o básico mínimo tem que ser assegurado, não é mesmo? Bom, nós falamos também sobre as características dos direitos humanos, né? Tanto que começamos a falar um pouco da história dos direitos humanos, para a gente ter uma noção de que os direitos humanos, eles foram se modificando com o tempo. Um exemplo disso que eu falei para vocês foi a questão da mulher, né? Onde, no começo da discussão dos direitos humanos, a mulher sequer entrava na discussão, sequer era citada como um ser de direitos. Hoje, na nossa atualidade, nós já temos essa ideia dos direitos da mulher muito definidas, né? A gente já tem lá os direitos da mulher, a Lei Maria da Penha aqui no Brasil. Nós sabemos que a mulher tem, sim, um papel fundamental também na construção da sociedade. Nós também falamos do direito universal, ou seja, todas as pessoas são sujeitas desse direito, ou seja, inclui também a questão da mulher, da criança, da pessoa com deficiência, né, dos idosos. Todas as pessoas, independente das suas condições de existência, elas são sujeitas aos direitos, ok? Ficou claro? E também a característica dele ser indivisível, inalienável e imprescritível. Não admite fracionamento, não podemos dar metade e depois dar outra metade dos direitos. É inalienável, não posso vender esse direito, não posso transicionar, não posso doar. Imprescritível porque ele não vai prescrever independente do tempo de vida que você tenha, da sua existência. Então, você vai continuar sendo sujeito desses direitos ou sujeito desses direitos. Nós falamos um pouco sobre a Organização das Nações Unidas, né, do papel da Organização das Nações Unidas no mundo e como ela se construiu, né? Nós falamos também sobre os direitos na atualidade, né, em relação às migrações, em relação aos preconceitos contra outros povos, contra outras nacionalidades, e nós falamos sobre isso, de como atrapalha, né, o desenvolvimento e a saúde, né, social também. Muito bem, galera, então aí, esse foi os principais temas dos direitos humanos da nossa aula, e agora a gente vai dar o tempinho para vocês fazerem a atividade e voltar para a correção comigo, para a gente tirar as nossas dúvidas, para a gente relembrar alguma outra coisa que ficou sem falar direito aí na nossa aula de hoje, tá bom? Então, aguardo vocês, não demorem e já já a gente volta.
Hello, galera! Muito bem, foi rápido, né? Você piscou e eu já voltei. É isso mesmo. Então, a gente vem agora para a correção do conteúdo, tá? Mas antes, já que a gente tem aqui um tempinho ainda para falar, queria lembrar vocês das nossas atividades extra-classe, que vale ponto para o fechamento da nota de vocês. Então, você aluno aí, aluna, que ainda não viu, que ainda não prestou atenção, né? Professor presencial que está perto de vocês aí, já deve estar lembrando vocês que tem atividade para vocês cumprirem. E no nosso terceiro ano, né, é o quê? É o mapa conceitual, que eu trouxe para vocês alguns temas da nossa disciplina, outros temas mais gerais, né, como a questão da mídia, e eu trouxe para vocês algumas opções interessantes que vocês podem estar construindo o mapa conceitual de vocês de uma maneira mais livre, assim, vocês podem fazer outras pesquisas. Então, gente, não esqueçam, não deixe para a última hora. Trabalho, extra classe, vai compor a nota de vocês, além das atividades, além da prova, tá? Então, aproveita, faz, para vocês tirarem um bom nota e ter um bom aproveitamento na nossa disciplina, tá bom? Bom, agora dado o recado, que vocês têm que fazer essas atividades, né? Quero mandar um abraço para todos vocês que estão aí nas escolas, nas localidades, que estão em vários lugares do nosso estado, outros que estudam assistindo a nossa aula aqui, que não estão, né, no estado, às vezes estão fora, em outros lugares do Brasil. Queria mandar um abraço para todos vocês e agradecer por vocês estarem aqui com a gente, né, prestigiando, aprendendo, participando, e que isso é muito importante para a gente, tá bom? E se você não é inscrito no canal, se inscreva para receber as notificações, para ficar sabendo de tudo que está rolando aqui, acontecendo na nossa mediação tecnológica, tá bom? Ufa, agora vamos lá para a correção do conteúdo, aliás, da atividade, para a gente ver um pouco mais sobre esse tema tão interessante e necessário, que é o tema dos direitos humanos. Muito bem, vamos para a nossa tela? Ok, vamos aqui corrigir a nossa atividade, né? Bom, então vamos tirar a nossa dúvida, começando aqui pela questão 1, que vocês já leram, mas a gente vai ler de novo aqui com calma, para a gente entender o que está pedindo a pergunta, né? Vamos lá, vamos ler comigo. Os direitos humanos têm como uma das suas principais características a universalidade. Vocês lembram, né, que eu falei isso aqui na nossa aula? Bom, sobre essa característica é correto afirmar, letra A, esse direito é limitado? E aí, pessoal? Sim ou não? Letra B, esse direito pode ser escolhido dependendo da região que a pessoa mora? Assim, a característica dele perpassa essa ideia de que ele pode ser escolhido, né? Toda pessoa humana é sujeita desses direitos? Sim ou não? O que vocês acham? A característica da universalidade abrange isso? Ou D, é um direito vulnerável? Ou a letra E, nem todo ser humano tem os direitos humanos. Então, sobre a característica que nós discutimos na nossa aula da universalidade, qual dessas questões aqui é a correta, pessoal? E aí, o que vocês acham? Vamos para a questão correta? Muito bem, acertou quem colocou a letra C. Toda pessoa humana é sujeita desses direitos, claro. Então, assim, a universalidade, ela está relacionada com universal, né? A ideia universal são todas as pessoas, todos, né? Então, abrange a todos. Independente da situação que essa pessoa esteja, mesmo ela sendo pega, roubando, não sei, ela também continua sendo sujeita de direitos. Claro que pode perder o direito à liberdade, porque ela roubou, ela vai pagar pelo erro dela, tem que ser presa. Mas ainda assim ela não tem o direito de ser espancada, humilhada, né, sofrer tortura. Não é porque ela errou que ela vai pagar dessa maneira. Então, cada país, cada nação, ela constrói essa ideia,
tá? Alguns são mais severos, outros não, isso vai depender da discussão de cada nação, tá bom? Mas o ideal é que os direitos físicos, a integridade física dessa pessoa seja assegurada, né, gente? Então, a ideia é essa. Bom, número 2, vamos lá para a dimensão dos direitos fundamentais. Bom, dentro da qual o direito fundamental da primeira dimensão? Essa aqui a gente também falou em aula, discutiu, né? Qual é o direito da primeira dimensão, gente? Vocês ainda lembram? Letra A, direito à paz permanente. Letra B, o direito à fraternidade. Letra C, o direito à igualdade. Letra D, o direito à liberdade. Ou a letra E, o direito à democracia. E aí, pessoal, ainda lembram? O direito da primeira dimensão está relacionado com o que, pessoal? Com a liberdade. Muito bem. Quem colocou letra D, parabéns. É isso mesmo. A primeira coisa, o primeiro quesito de qualquer direito humano em relação a isso é a liberdade, gente. Nós temos que ter isso como um bem essencial do ser humano, porque a pior coisa que tem, a pior forma de vida que tem é você viver preso, você viver limitado, né? A liberdade, a dimensão do direito à liberdade, claro, como eu disse para vocês, tem a ver com a responsabilidade. É claro que sim. Não vai sair fazendo o que quiser e achar que tá praticando a liberdade, porque a liberdade ela tem a ver também com a minha relação com o outro. Então, o meu direito acaba quando o do outro começa. Então, eu tenho que respeitar o limite do outro. Mas viver na censura, quem já viveu a ditadura, quem já viveu preso, né, sem poder falar o que pensa, é muito ruim. Então, o direito à liberdade, ele é um bem precioso para a nossa sociedade. Beleza? Muito bem, então vamos para a questão 3 agora. Vamos lá. Bom, o processo migratório e a globalização formaram um elo inseparável desde a última metade do século passado. A xenofobia ocorre frequentemente nos países mais ricos e desenvolvidos, principalmente na Europa. Eu adaptei essa pergunta aí da matéria da UOL, né, que falava sobre a xenofobia no mundo. Agora, eu quero perguntar para vocês, qual é o sentido da palavra xenofobia, né? De onde vem essa palavra, vocês lembram? Eu falei isso para vocês, não falei? Pois é, então vamos lá. Bom, letra A, medo ou aversão a estrangeiros. Letra B, medo e ou aversão a político. Letra C, medo ou aversão a negros. Ou apreço a pessoas pobres. Ou apreço a migrantes estrangeiros. E aí, pessoal? Bom, primeira coisa que a gente tem que entender, fobia é medo. Então, a letra D e a letra E, com certeza não seriam as corretas, né? Apreço e medo são totalmente contrários, né? Então, poderia ser A, B ou C. Em relação a negros, também não poderia ser, porque seria outra palavra, né? Que seria aqui o racismo, né? Então, a gente tem a letra B e a letra A. E aí, pessoal, qual desses vocês acreditam que seja o correto? Vamos ver aqui? Exatamente isso, gente. A xenofobia está relacionada com medo ou aversão a pessoas estrangeiras, pessoas que vêm de outros lugares, de outros países, né? Principalmente, o que eu quero frisar aqui nessa pergunta, não é só qualquer estrangeiro. Porque se for alguém lá da Europa, tipo, eu saí da França e fui para... eu saí da França e fui para a Espanha, um estrangeiro, né? Se mudou ali, foi para outro lugar. Não tem problema, porque é tudo europeu ali, né? O problema da xenofobia é porque são pessoas estrangeiras que saem dos países pobres, tá? Para os países ricos. Muitas vezes essas pessoas não têm estudo, são pobres, miseráveis, sofrem de uma série de
de situações, então elas vão procurar um emprego, elas vão procurar abrigo, né? E aí muitas vezes entram de maneira, como é que eu posso dizer para vocês, ilegal no país, não tem condições de entrar, né, dentro de um cenário diferente. E aí essas pessoas sofrem esses preconceitos por causa dessas condições que elas vivem, não exatamente por serem estrangeiras, entendeu? Ou às vezes por serem negras, pele escura, ou por serem asiáticas, né? Ou por serem daquele padrão mais Oriente Médio, né? Barba e tal, aquela coisa mais parecida com o muçulmano, por conta, né? Se liga o árabe, o muçulmano, como se fosse a mesma coisa, não é, mas as pessoas já misturam tudo mesmo, então confunde chinês com japonês e coreano, acham que é a mesma coisa, também não é. Então isso acaba gerando essas generalidades que levam as pessoas ao preconceito, tá? Então quando você generaliza muitas coisas, você acaba ficando preconceituosa, porque acha que todo mundo é igual, todo mundo pensa igual, todo mundo é a mesma coisa, todo mundo é bandido, enfim. É assim que acontece, né? Bom, voltando aqui à nossa pergunta, né, a gente vai agora para o final. A gente tem acho que mais 2 perguntas aqui. Vamos ver? Perguntinha do Enem. Vamos lá. Após a Declaração Universal dos Direitos Humanos pela ONU, em 1948, a Unesco publicou estudos de cientistas de todo o mundo que desqualificam teorias racistas, doutrinas racistas, e demonstraram a unidade do gênero humano. Desde então, a maioria dos próprios cientistas europeus passou a reconhecer o caráter discriminatório da pretensa superioridade racial do homem branco e a condenar as aberrações cometidas em seu nome. Essa posição assumida pela Unesco a partir de 1948 foi motivada pelos acontecimentos então recentes, dentro dos quais se destacava letra A, o ataque feito pelos japoneses à base militar americana de Pearl Harbor. B, o desencadeamento da Guerra Fria e as novas rivalidades entre as nações. Ou, letra C, morte de milhões de soldados nos combates da Segunda Guerra Mundial. D, execução de judeus e eslavos presos em guetos e campos de concentração nazistas. Ou, a E, o lançamento de bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki pelas forças norte-americanas. E aí, pessoal, o que vocês acham? Essa relação aqui, vocês têm que prestar atenção na pergunta, porque ele está falando aqui do racismo. Aí, a relação disso com as aberrações que foram cometidas por causa dessa ideia de superioridade da raça ariana, da raça branca, né, do homem branco. Então, não exatamente está relacionado em si com as guerras, mas com o que foi feito dentro da guerra em nome desse discurso racista. Conseguiram pegar aí a chave da questão? Então, vamos ver qual é a questão correta aqui. Letra D, isso mesmo. A execução de judeus e eslavos presos em guetos de campos de concentração nazistas. Por quê? Porque o nazismo pregava, né, uma pureza da raça. Por causa disso, se matou judeus, negros, né? Se matou eslavos, se matou pessoas que não eram consideradas brancas o suficiente para serem dignas de estarem vivas, tá? Vamos para 5. Explique o que significa a primeira dimensão dos direitos humanos. Muito bem, os direitos humanos da primeira dimensão, gente, são os direitos à liberdade. Lembra lá da pergunta? Pois eles são fruto do pensamento liberal burguês, de caráter fortemente individualista, aparecendo como uma esfera limitadora da atuação do Estado. Isto é, demarcando uma zona de não intervenção do Estado nas liberdades do indivíduo. Muito bem. É isso aí, galera. Nossa aula acaba por aqui, a correção do nosso conteúdo da aula de hoje. Vamos continuar na próxima aula com outro tema, outra temática da nossa disciplina de Sociologia do terceirão do meu coração. Então, gente, encontro vocês na aula 6. Até mais!